Olá, seja bem-vindo ao GEM Aricanduva. Hoje iremos dar continuidade no módulo 3, na página 16 do MTS. Vamos falar hoje de fórmula de compasso. As fórmulas de compasso que vocês irão conhecer são mais fáceis do que estas aqui, ó. Todas as partituras, lições de solfejo, lições de método e nos hinos contêm essas fórmulas. O que é fórmula de compasso? São dois números sobrepostos, indicados no início do primeiro compasso, ou em alguns casos no decorrer da música. Vamos ver o exemplo do hino 368. Olha aqui, ó, nós temos no início aqui, ó, da música, da melodia, do compasso, ó, os dois números sobrepostos aqui, a fórmula de compasso, ó. E depois, ao decorrer da melodia, encontramos outra fórmula de compasso. Veja que não é uma regra que tem que ir até o final a mesma fórmula. No decorrer da melodia pode alterar essa fórmula aqui, que nos indicará uma outra maneira de tocar com nossos instrumentos, ou solfejar ou cantar. Veja como está no nosso MTS, ó. Fórmula de compasso, compasso simples. Hoje nós vamos ver o compasso simples. Os compassos binários, ternários, quaternários, etc., simples ou compostos, são indicados no início do primeiro compasso por dois números sobrepostos, chamados fórmula de compasso. Em alguns casos, pode aparecer outra fórmula de compasso no decorrer da música, conforme nós vimos no hino 368. Nos compassos simples, o número superior é representado pelos números 2, 3 ou 4 e indica a quantidade de tempos em cada compasso. O número inferior indica a figura que tem o valor de um tempo, chamada unidade de tempo. Esta é representada pelos números 2, que é a mínima, 4 semínima, 8 colcheia, etc., conforme aquela tabela da página 11. Então vejamos aqui, ó. Nós temos aqui uma descrição aqui, o que é o número superior e o que é o número inferior. Quando encontrarmos as formas de compasso, o número superior, ele indica a quantidade de tempos que vai ter em cada compasso, que ele pode ser no compasso simples, binário, ternário, quaternário, é o 2, 3 ou 4. E o número inferior é a unidade de tempo, ó, representado aqui, ó, U.T. Ó, representa pelos números correspondentes. Vejam aquela tabela nossa, lembra das figuras? 1 é semibreve, 2 é mínima, 4 semínima e assim vai. Então, o número inferior é as figuras, é a unidade de tempo. E o superior é quantos tempos haverá em cada compasso. Vamos ver melhor isso daqui agora. Vamos ver um exemplo aqui de um compasso quaternário simples. Vamos pegar uma melodia, olha lá no começo, o compasso quaternário. Veja aqui, ó, que nós acabamos de falar, vamos relembrar, ó. O número superior, o que ele faz? Ele indica que cada compasso tem que ter 4 tempos, certo? Essa é a regra dele. E o número inferior? A figura que vale um tempo em cada compasso é a semínima, representada pelo número 4. Veja, ele está falando que cada compasso ele tem que ter a semínima valendo um tempo, ó. Ele falou agora que a semínima valia um tempo, ó. Essa é a regra dele. Aqui é a regra da música, ó. O número de cima fala que cada compasso tem que ter 4 tempos. E o número de baixo, ele indica a figura que passa a valer um tempo, ó, em cada compasso. Lembra que aquela tabela que nós tínhamos na página 11, para relembrar ela aqui, ó. Olha aqui, ó, a semínima, representada pelo número 4, ó. Agora ela passa a valer um tempo aqui, ó. Então vejamos. Cada compasso que nós encontramos na música tem que ter 4 tempos. Veja aí, ó. Vamos ver o primeiro compasso, ó, se está certo, ó. Veja que nós temos figuras em cima e embaixo. Não olhe para embaixo, porque embaixo é a segunda voz do contrato nesse exemplo. Vamos olhar as figuras de cima aqui, ó. Ele preencheu 4 tempos aqui, esse primeiro compasso, ó. Veja, ó. A semínima vale um tempo. Com mais um tempo, 2. Com mais um, 3. Com mais um, 4. Preencheu 4 tempos, certo? Vamos ver agora o segundo compasso.
Olha o que aconteceu aqui no segundo compasso. Ó. Nós temos duas colcheias que valem um tempo. Porque se a semínima vale um tempo, a colcheia vale meio cada uma. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês. Ó. Olha só, o primeiro tempo é aquelas duas, o segundo tempo essas duas, o terceiro já é uma inteira, uma semínima, por causa disso aqui, ó. Nessa regra nossa diz que a semínima é a unidade de tempo, certo? As notas que vierem abaixo delas vão valer metade do valor dela, e as que vierem acima vai valer o dobro. Então, se a semínima vale um tempo, a colcheia vale meio tempo cada uma, ó. Essa vale meio, com essa vale meio, dá um tempo. E essa daqui, ó, a primeira vale meio, a segunda vale meio, dá mais um tempo. Então, logo, essas quatro figuras aqui deram 2 tempos. E aqui temos o terceiro tempo, que é uma semínima de um tempo, e aqui outra semínima de um tempo, dá 4 tempos. Então, esse compasso formou 4 tempos, certo? Mas podemos melhorar isso daí. Ó. Imagina que, ao invés de nós tivermos aquelas duas semínimas, colocássemos uma mínima. Veja que a partir desse ponto aqui, ela não vale o dobro? A mínima vale 2 tempos, ó. Basta uma mínima dessa para ela preencher o terceiro e quarto tempo, ó. Viu a diferença agora do que estava? Ó? Então nós temos o primeiro tempo, essas duas, o segundo tempo, essas duas, e o terceiro e quarto tempo, somente esta figura, que é a mínima, que vale o dobro da semínima. Correto? E aqui nós temos aqui 4 tempos apenas. Ó. Aqui embaixo nos diz uma coisa que está no MTS. Ó. A soma da unidade de tempo, ó, cada unidade de tempo dessa, forma a unidade de compasso, que é o C, que é a figura que representa o compasso inteiro. Então, nesse caso aqui, vocês lembram que 4 semínimas formam uma semibreve? Então, a nossa unidade de compasso é uma semibreve. Ó. Então, esse foi o exemplo do quaternário simples. Voltem um vídeo, assistam novamente, para vocês poderem compreender melhor. Vamos ver agora outro exemplo. O compasso binário simples. Olha aqui, um compasso 2x2. Ó. Vamos ver, o número de cima indica que cada compasso tem que ter 2 tempos. Ó, a tabelinha para nos apoiar agora aqui. Ó. O número de baixo, o que ele indica para nós? Ó? O número de baixo. A figura que vale um tempo em cada compasso é a mínima, representada pelo número 2. Vejam, ó, a mínima representada pelo número 2. Ó. Agora, quer dizer que a mínima ela vale um tempo. Ó. O que tiver para baixo dela vale metade, e o que tiver para cima vale o dobro. Então, vejam, as semínimas que nós encontrarmos aqui valerá a metade da mínima. Vamos ver? Olha aqui, ó, cada compasso ele tem que ter 2 tempos, conforme eu falei para vocês. Ó. É a regra da forma de compasso. Ó, 2 tempos cada compasso. Até o final da melodia. Vamos ver então aqui. Ó. O primeiro tempo é a soma dessas duas semínimas. Ó. Formou o primeiro tempo. Ó. E o segundo tempo é a soma dessas duas semínimas. Porque cada semínima vale meio. Ó. Porque se uma mínima vale um tempo, a metade dela que é semínima vale meio. Então é meio com meio, dá um tempo. Meio com meio, mais um tempo. Então nós temos aqui 2 tempos. E aqui nesse outro exemplo aqui, nós temos o que aqui? Ó? O primeiro tempo é essa mínima e o segundo tempo essa outra mínima, formando aqui 2 tempos. Esse aqui foi o exemplo do compasso binário simples. Vamos agora ao exercício que vocês vão encontrar aí logo depois. Ó. Complete com formas de compasso seguindo o exemplo. Vejam, a letra A. Compasso quaternário. A unidade de tempo é uma semínima. Então, isso aqui já está falando o número de cima já, o quaternário. Significa que vai ser 4. E o número de baixo, ele está falando que vai ser esse aqui, ó. Qual que é o número que representa a semínima? É o 4.
E nesse exemplo aqui, ó, ternário, ele já falou que o número de cima é 3. E a unidade de tempo? Vocês vão ter que olhar na tabela qual o número que representa a mínima e vão colocar aqui embaixo. E no compasso quaternário, ele já falou o número que vai em cima, ó. Tá? Quaternário é o número que vai em cima. E a unidade de tempo é a colcheia. Vocês vão ver lá na tabela qual que é o número que representa a colcheia. Esse é o exemplo desse exercício 1. Vamos ao exercício 2 aqui, ó. Coloque as barras faltantes nos exercícios abaixo e em seguida faça a linguagem rítmica. Veja aqui, ó. É um quaternário. Significa que cada compasso tem que ter 4 tempos. E a unidade de tempo? É uma semínima. Então, a cada 4 semínimas, eu coloco uma barra, que vai formar um compasso de 4 tempos. Vejam que aqui vai uma barra, aí eu conto mais 4 semínimas. Ó. Vai outra barra, ó. Que é 2 tempos com 2 tempos, dá a unidade de compasso, que é uma semibreve aqui no caso. E a mesma coisa aqui, ó, 2 tempos. Cada compasso tem que ter 2 tempos. Vai cortando. Então esse aqui é o exercício que vocês têm que fazer. Vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, até a próxima aula.